Na aula passada, que no caso foi ontem, a gente fez a modelagem, a gente iniciou, né, a modelagem do projeto do nosso desafio. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se é esse mesmo. Peraí que eu acho que eu abri o arquivo errado. Documentos. Aqui. Pronto. Na aula passada, a gente iniciou a modelagem, né, do nosso projeto. E aí, só recapitulando para quem não pôde participar, ou então quem não pôde participar de forma completa da aula, a gente fez o lançamento de todos os pontos do pavimento térreo, fez o lançamento do quadro e já iniciou também a documentação na nossa tabela de painéis, que é no caso o nosso quadro de cargas. Então, para hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo que a gente fez no térreo, só que agora para o pavimento superior. E de uma forma mais rápida, porque ontem a gente acabou demorando um pouco mais por conta, né, de ter que explicar para vocês, né, como é que fazia essa esse lançamento, explicar algumas coisas mais conceituais. E aí hoje a gente vai fazer de uma forma mais breve, somente para deixar registrado aqui no nosso quadro de cargas e já ter isso mais encaminhado. Depois disso, eu vou mostrar para vocês como é que faz o lançamento dos eletrodutos e já iniciar também a questão da fiação. Questão da fiação, não necessariamente, apesar de estar no cronograma que a gente tinha que iniciar hoje, não necessariamente a gente precisa iniciar hoje, porque como é um ponto mais conceitual, eu duvido muito que a gente vai conseguir fazer a identificação de todo o projeto. Então a ideia aqui é mostrar para vocês como fazer, e aí vocês podem completar como uma forma de desafio, uma forma de prática, né? Então, para hoje vai ser o lançamento dos pontos do pavimento superior e o lançamento dos eletrodutos. Beleza? Sobre a aula passada ainda, alguém ficou com alguma dúvida com relação à aula passada? Não? Tudo certo? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa no chat. Beleza. Então a gente já vai partir agora pro pavimento superior e em seguida a gente volta com o lançamento dos eletrodutos. Aqui no pavimento superior, vocês podem perceber que tem alguns pontos de luz que já estão aparecendo. Por que isso daqui está acontecendo? Questão de faixa de vista. Se vocês clicarem no ponto, vocês vão ver que ele está a 2 metros e 93 centímetros do piso. E ele já está todo configurado com potência aparente, fator de potência e o tipo de carga, além do número do circuito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ponto não pertence a esse pavimento. Ele é um ponto que pertence ao pavimento de baixo. E por que ele está aparecendo? Por conta da propriedade do Revit, da faixa de vista. Então a gente vai ter que mudar isso daqui para poder fazer ele não aparecer no pavimento superior. Aí a gente vem aqui na barra de propriedades, faixa de vista, editar, e aí vocês vão visualizar que aqui no profundidade da vista ele está menos 10 e aqui no inferior está menos 10 também. Aí a gente vem aqui, muda para 0, vem de novo aqui, 0, ok. Aí ele já está um pouquinho mais invisível, mas ainda assim está aparecendo. Aí o que a gente faz agora?
Vem aqui no corte, ir para a vista. Aí a gente vai dar uma configurada agora para ver se realmente é isso que tem que acontecer. O superior, ele está a 3 metros do piso. Essa caixa, ela está a 2,93. Então ela não tem que aparecer no pavimento superior de jeito algum. Mas o que que acontece? Por que que ela está aparecendo? Porque o nosso pavimento superior, ele não é aqui, nesses 3 metros. Ele é aqui, nesse 3,40. 3 metros é outra cota que aconteceu alguma coisa na hora de configurar, que eu devo ter adicionado ou alguma coisa assim. Então o que que a gente faz? A gente digita o comando AL, que é align. Tá pinado aqui, então não vai ter como fazer isso. Então o que que a gente vai fazer agora? Vai selecionar o nível do pavimento superior, clicar aqui no número e digitar o valor que a gente quer. No caso é 3,40. Pronto. Ele já alinhou com o superior do vínculo do Revit. Existe uma outra forma também, né, de fazer isso de forma mais prática, que seria no caso importando o nível do vínculo, que aí ele ia importar o nível que o Joelmison configurou lá no projeto dele. Só que isso daí já é uma coisa mais avançadinha de Revit que não entra no nosso mini curso. Então, para ser mais prático, bora fazer assim mesmo. Aí a gente já aproveita e arruma também aqui o nível da cobertura, porque ele está diferente do nível do Revit, do Joelmison. Seleciona 6,5, dá Enter. Pronto. Tá tudo ok agora. Aí a gente vem aqui no modelo planta elétrica superior. E aí vocês vão ver que já apareceu a alocação de pontos que a gente precisa, né, para identificar. E já assumiu também as nossas caixinhas da parte de baixo. Na faixa de vista, agora eu sei que não vai interferir em nada aquilo que a gente fez. Eu posso retomar para menos 0,10 aqui e menos 0,10 aqui. Vocês vão ver que ela vai continuar não aparecendo. Eu gosto de deixar esse menos 0,10 para o caso de a gente precisar fazer algum lançamento através do contrapiso. Então é sempre interessante para poder a gente fazer a visualização do eletroduto. Beleza? Então bora iniciar agora o lançamento da iluminação. Antes de iniciar o lançamento da iluminação, bora configurar primeiro o nosso quadro. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, beleza? Seleciona o quadro, barra de propriedades, número de fases, a gente vai digitar 3. Vem aqui em sistema de distribuição, 220, 127 trifásico. Ok. Agora a gente vem aqui em cima e vocês vão ver que vai ter o símbolo de força, que é o mesmo símbolo que a gente estava usando para criar circuito. E é exatamente isso que a gente vai fazer. O quadro de cima ele é alimentado pelo quadro de baixo. Então ele tem que ele tem que aparecer no nosso quadro de cargas. Então a gente vai clicar em força. Número de polos. Vocês viram que eu adicionei aqui o número de fases igual a 3. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Número de polos 3. Tensão 220 ou 380. A gente vai usar 320. Porque é como a gente trabalha na nossa região. Ok. Vocês vão ver que ele não tem nenhum painel selecionado. A gente vai clicar aqui nessa seta e selecionar o QDIT do térreo. Ok. Agora quando a gente vier aqui no QDIT do térreo, vocês vão ver que o nosso quadro ele já está aparecendo. Só que sem nenhuma carga, porque nada foi adicionado a ele ainda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai arredar ele para baixo e vai arredando manualmente todos esses circuitos para baixo para poder o nosso quadro ficar aparecendo aqui na primeira linha. É mais uma questão de organização mesmo. Mover para baixo, mover para baixo. E assim a gente vai fazendo aqui até sobrar um espaço vazio lá em cima. Agora a gente pega essa linha e move ela para cá. Beleza? A descrição do circuito, a gente vai escrever QDIT sup, que é o do superior. Agora todo e qualquer ponto de força que a gente adicionar aqui vai aparecer lá no nosso quadro. Beleza?
iniciar o lançamento aqui. Comando CM, caixa octogonal, um ponto de luz, e já coloca aqui. Antes de sair copiando e colando nos outros pontos, a gente já passa o corte aqui, ir para a vista, e aí vocês vão ver que ele não está batendo com o forro que foi estipulado pelo Joelmison na arquitetura. Então a gente vai dar um AL, selecionar a base superior do forro, selecionar a base inferior da caixa octogonal, e aí vocês vão ver que ele já está alinhado com o forro. E aí o que ficou faltando? Configurar a elevação do ponto. Só fazer um ajuste aqui para poder ficar tudo certinho, mas aí esse valor aqui a gente vai copiar, colar e deixar em 0. Só um segundo. Tá, era pra ele ter ficado alinhado aqui, mas ele não ficou, então eu vou deixar assim mesmo. Não é uma coisa que vai comprometer o nosso lançamento. Então, eu vou selecionar isso daqui, digitar o comando CS e colocar nos outros pontos. Pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente aquele mesmo lançamento que a gente tinha feito para verificar as áreas e verificar qual a nossa potência de iluminação destinada ao ambiente. Deixa só eu fazer uma coisa aqui rapidinho, pessoal. Licença. Pronto. A gente vai botar região preenchida agora. Retângulo. Ok. Ok. Essa parte aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já expliquei ontem como é que faz, então. Ok. Tá. Todas as áreas agora foram colocadas. Aí a gente vai fazer basicamente o que agora? A gente vai verificar de uma em uma para ver qual é a área e quanto de carga a gente tem que destinar a esse local. Selecionei a primeira área, 10,025. Então vai ser 160 por conta do que a gente comentou ontem sobre a norma. Fator de potência 0,7, que é o estipulado pela equatorial, e 160 VA, que é o valor que a ABNT sugere para a gente. Aqui foi 2,878, então vai ser o mínimo de 100, a gente só faz fazer o ajuste do fator de potência, 0,7. Aqui foi 6,93, então a gente deixa 100 também. Ajuste o fator de potência para 0,7. 2,89 100 VA, 0,7. 10,166, então aqui vai ser 160 VA.
9,1449. Só muda o fator de potência. E aqui 2,77. Então vai ser também sem VA e ajeito o fator de potência. Pronto. Todas as cargas já foram lançadas, todos os pontos de iluminação também. Então a gente já pode inserir o nosso primeiro circuito. Antes disso, a gente vem bem aqui no quadro, clica em criar painel, tabela de painéis, escolher o modelo, quadro de cargas padrão, ok. Aí a gente vem aqui no canto superior esquerdo e reduz para 20 circuitos. Ainda vai sobrar bastante coisa aqui, mas aí eu vou mostrar para vocês que a gente vai precisar de uma folga a mais também. Tá. Aí a gente seleciona uma das caixas, força, número de polos igual a 1, tensão 127. Ok. Aqui no painel ele está sugerindo para a gente o QDT do térreo, só que a gente está no superior e a gente tem um quadro no superior. Então a gente vai trocar para o QD, que é o do superior. Antes disso a gente já pode também mudar o nome do quadro, né? Seleciona ele, barra de propriedade, vai rolando até essa parte aqui geral. O nome do painel a gente muda para QDT Sup. Ok. Aí se vocês forem olhar QDT Sup, se vocês forem olhar na nossa tabela de painéis do superior, ele já inseriu o primeiro ponto. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o nome do circuito agora. Estava utilizando iluminação térreo, agora a gente vai utilizar iluminação superior. Pronto. Agora a gente vai selecionar o nosso único ponto que já tem circuito definido. Vem aqui na barra superior, circuitos elétricos, editar circuito, adicionar no circuito, e a gente vai selecionar todos os outros pontos de iluminação. Concluir. Pronto. Agora a gente vai colocar a tag de iluminação para poder facilitar o lançamento. Seleciona todas. Selecionar todas as instâncias vistas na vista. Linha de chamada a gente retira. Ok. Use o comando AL só para poder cobrir a nossa luminária, que a gente não quer que apareça na planta baixa do projeto elétrico. Pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir todos os interruptores do nosso pavimento. Comando CM, interruptor, convencional, uma tecla. A gente vai colocar um aqui, sempre atendendo aquela regra de colocar no lado da abertura da porta. Não pode colocar atrás da porta. Aqui. Esse daqui é um quarto, né? Esse aqui também. Deixa eu verificar aqui na planta baixa. Quarto 2, quarto 1 e a suíte. Pronto. Aí agora a gente só vai organizar o interruptor
deixar ele com uns 15 centímetros que eu havia comentado com vocês ontem. Aqui nesses 3/4 do superior, a gente vai ter uma pequena mudança nos interruptores, que eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer isso. Já justificando para vocês por que a gente vai fazer isso. Quando a gente está projetando, né, residência, apartamento, hotel, essas coisas, é muito comum a gente fazer uma simples mudança no nosso sistema de acionamento, que no caso seria interruptor e luminária, para poder gerar um pouco mais de conforto para o cliente, que é a pessoa que vai estar utilizando, né, o nosso projeto ativamente, diariamente. Então o que a gente faz? Em vez de colocar um único interruptor para acender o quarto inteiro, a gente coloca um interruptor paralelo de entrada e um interruptor paralelo de saída. Por que isso? Porque quando o usuário, né, do quarto estiver deitado pronto para dormir já, ele não precisa se levantar da cama para poder apagar a luz. Vai ter um interruptor do lado da cama dele. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, em todos os quartos. A gente vai ter nesse primeiro quarto aqui um paralelo, então a gente vai selecionar o interruptor. E aqui na aba de propriedades, vocês vão ver aqui em construção, que tem paralelo e intermediário. O simples ele fica sempre travado em ativo aqui, porque ele é a base do nosso interruptor. Então a gente vai ativar o paralelo e pronto, não precisa mais fazer nada. Vocês podem verificar que até mudou a simbologia já. Aí agora, o que vamos fazer? A gente vai dar o comando CS e colocar um mais ou menos por aqui assim, que eu desconfio que a cama vai ficar por aqui mais ou menos. Aí a gente vai só alinhar com a direção da porta aqui só pra ficar mais organizadinho e pronto. Interruptor paralelo de entrada, interruptor paralelo de saída. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nesses dois. A gente vai selecionar os dois interruptores, mudar eles para paralelo. E aqui a gente pode pensar como que vai ficar a cama, talvez. Eu acredito que ela vai ficar direcionada para essa parede aqui. Então eu vou colocar ele mais ou menos por aqui. Comando CS. Interruptor aqui. E no outro lado a gente espelha. Aí eu só afasto um pouco da parede ele. Um pouco mais no caso. Deixar em 105. E alinho com o interruptor do outro lado. Pronto. Pensando melhor, para esse quarto aqui, é mais vantagem a gente mudar o interruptor para um de duas teclas. Por que a gente vai fazer isso? Porque o da varanda, o interruptor ele não pode ficar do lado de fora, por questões práticas, né, de projeto e tudo mais. Então a gente vai mudar isso. Comando DI. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é inverter a posição do interruptor com relação à cama. A cama está mais ou menos por aqui assim. Então o interruptor, em vez de ficar de um lado, vai ficar do outro. Aí eu seleciono esse interruptor, venho aqui em propriedades, mudo para o interruptor de duas teclas. A tecla superior vai ser a paralela e a inferior vai ser a simples. Isso aqui tanto faz, tá? Tanto faz
a tecla superior ser a paralela e a inferior ser a simples, ou então a simples ser a superior e a paralela ser a inferior, tanto faz. Não vai fazer diferença para o nosso projeto. A gente só tem que se atentar com a identificação, que é o que a gente vai fazer agora. A identificação vai ser basicamente da mesma forma que eu mostrei ontem para vocês. Digita o comando tg para gerar a tag. Vai marcando todos os interruptores. Aqui, como são dois módulos de interruptor, a gente não pode simplesmente passar o mouse e clicar com o botão direito. A gente tem que passar o mouse, digitar Tab, arrasta para o lado aqui, passa em cima do outro módulo, Tab, e arrasta para o outro lado. Pronto. Aí o acionamento a gente vai fazer de cima para baixo, beleza? Esse primeiro aqui, a gente seleciona a caixa octogonal, interruptor, selecionar a chave. Pronto. Aí a gente vem aqui, editar sistema de chaves e insere esse outro interruptor aqui. Concluir. Aí a gente vem aqui, digita A, vem aqui, digita A. Sistema de comando, selecionar a chave. Pronto. Aí agora a gente só organiza aqui. Desliga a linha de chamada. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Interruptor. Selecionar a chave. Ok. O nome da chave vai ser B. Aqui vai ser o C. Vou mudar para D esse aqui. Caixa octogonal, interruptor, selecionar a chave. Clica no interruptor, ok. Desliga a linha de chamada. E o C, ele vai passar a ser o da escada. A escada, deixa eu ver como é que tá aqui na planta baixa. Tá, ela tá subindo assim. Então, o interruptor vai ter que ficar nesse lado aqui. Que a lógica vai ser basicamente a mesma lógica da porta. Se a porta abre para a esquerda, o interruptor vai ter que ficar na direita. Mesma lógica da escada. Se eu estou subindo na escada assim, eu não posso colocar o interruptor nesse lado aqui, porque eu não vou conseguir acionar ele. Beleza? Selecionar o interruptor, digitar o comando CS. E aí eu mudo ele para simples, porque não vai mais ter necessidade de ser um paralelo. Aí eu vou só centralizar ele aqui. Pronto. TG. Esses dois aqui, eles vão ser E, que é a mesma chave, o mesmo acionamento. Esse aqui vai ser o F. O outro paralelo vai ser F. E o simples vai ser G.
Tá. Aí agora eu vou selecionar interruptor. Essa parte aqui ela é mais repetitiva, mas aí eu estou mostrando para vocês logo, que é para vocês já acertarem logo isso no desafio de vocês. Pronto. Todas as chaves foram definidas já, todos os interruptores lançados. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para os pontos de força. Eu tinha dito para vocês que provavelmente ia ficar aqui uma cama e aqui talvez fique uma televisão, alguma coisa assim. Então eu vou deixar uma tomada baixa de um lado e uma tomada baixa do outro com relação à cama. Aqui eu vou deixar uma baixa e uma média para atender a televisão e algo que possa ficar na parte de baixo. Então CM, tomada, aí eu mudo aqui para tomada dupla, né, que é com 2 módulos. Coloco uma aqui, 2 nessa parede e uma nessa parede. Aí isso daqui é basicamente o que eu comentei com vocês ontem. A norma ela prescreve, né, uma quantidade mínima de tomadas com relação ao perímetro do ambiente. Só que eu não vou me atentar muito a isso agora, porque senão a gente ia ter que ficar indo e voltando na norma toda hora. Então a gente ia perder muito tempo com relação à nossa aula. Isso é uma coisa que vocês podem dar uma estudada melhor. Mas eu já estou colocando uma quantidade boa de tomadas, então vai estar de acordo. Aqui eu vou dar o comando AL, só para deixar a tomada em cima do interruptor, para facilitar o lançamento. E aí vocês vão dar uma olhada, que ficou com uma sobreposição de simbologia. O que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou clicar na minha tomada, venho aqui na barra de propriedades, gráficos, e aqui em deslocar símbolo, eu vou clicar nele, e o símbolo da tomada vai ser deslocado para baixo. Mas ainda assim está sobrepondo. Então eu vou clicar no interruptor, barra de propriedades, gráficos, deslocar símbolo. E aí ele desloca para o outro lado. Aí só para exemplificar para vocês o que foi que aconteceu aqui, eu vou mostrar no corte para vocês como que isso daqui tá. Aqui é a tomada baixa que eu acabei de lançar, e esse aqui é o interruptor paralelo do quarto. Então um sobre o outro, mas em planta eles já aparecem assim, que é para facilitar a visualização, para não deixar o desenho poluído, essas coisas. Esses dois aqui eu vou só dar uma organizada neles. Ok. Esse daqui eu vou mudar para uma tomada média, que é para atender a televisão, e esse daqui para alguma coisa que possa ficar embaixo dela. Essa outra tomada aqui eu vou só centralizar ela na parede. Ok. E como eu já lancei esses pontos de tomada, eu já posso lançar o meu circuito de tomadas desse quarto. Olhando aqui no nosso projeto, a gente consegue ver que essa daqui é a suíte. Então eu venho aqui no Revit, passo o mouse em cima da simbologia, do Tab. Quando ele marcar um dos pontos, eu vou clicar com o botão direito, força, número de polos 1, tensão 127. Ok. Aí eu venho aqui no QDIT do superior, mudo para TUG, Switch. Aí eu faço a mesma coisa, venho na barra superior, circuitos elétricos, editar circuito, e aí eu vou adicionando os outros módulos de tomada dentro do circuito.
Pronto. Todos selecionados, concluir a edição do circuito. Aí vocês vão ver que aqui no nosso quadro de carga já foi adicionado, só que o fator de potência está igual a 0,92. E a norma diz que a gente tem que utilizar 0,85. Então eu vou selecionar todas essas tomadas desse quarto. Eu venho aqui e vou mudar módulo por módulo para 0,85. Potência da tomada, vou manter em 100, que é o recomendado pela norma da ABNT. Então aqui no quadro vocês vão ver que a gente está com uma potência de 100 VA, que é basicamente o que a gente estava considerando aqui nessa relação. Circuito de até 10 amperes para tomadas de 10 amperes com disjuntor de 10 amperes. Aqui no banheiro a gente vai ter que adicionar uma tomada próxima a esse lavatório. Como eu sei que ela é média, eu seleciono essa tomada, dou o comando CS e já coloco ela centralizada aqui. Só tenho que fazer uma alteração. Como é banheiro, as tomadas vão ter que ser de 20 amperes e a potência delas vai ter que ser de 600, não mais de 100. Pronto. E aí, como isso daqui, se eu fosse adicionar no mesmo circuito das outras, iria ultrapassar a potência de 1270, que é o limitante do circuito de 10 amperes, eu vou criar um novo circuito só para a tomada desse banheiro da suíte, beleza? Editar circuito, adicionar outra já, concluir. Aí eu só pego a nomenclatura que está sendo usada, WC Switch. Venho no quadro de cargas, TUG, WC Switch. Ó, a potência dele ficou em 1200. Então até aqui está tudo ok. Nesse outro banheiro eu vou fazer a mesma coisa. Comando CS. Centralizo. Vou criar um circuito só para ele. E já insiro o outro. Concluir. WC pavimento superior. QDT do térreo. TUG WC superior. Aqui eu tinha dito que provavelmente ia ficar uma cama aqui, então eu vou deixar uma tomada baixa aqui e outra aqui. Aqui a mesma coisa, deve ter uma televisão aqui, então uma baixa e uma média. E eu vou colocar mais uma baixa centralizada com essa parede aqui, totalizando 5 pontos de tomada. Comando CM. Uma, duas, três, quatro, 5. Aí eu mudo a altura dessa daqui para 0,4. Ela não vai precisar ser de 20 amperes. Alinho com o interruptor. Desloco a simbologia, tanto da tomada quanto a do interruptor. Ajeito a tag do interruptor. E deixo a outra tomada afastada mais ou menos dois metros dessa daqui, que é mais ou menos para caber uma cama aqui. Aí essa tomada que eu vou mudar para tomada baixa, botar 0,4, não vai mais ser tomada de 20 amperes. Essa daqui eu só faço tirar o 20 amperes dela. Mudo DI.
Pronto. Para esse outro quarto eu vou fazer a mesma coisa, mas antes eu vou criar logo o circuito de tomadas desse ambiente aqui. Força 127, editar circuito, insiro todas essas tomadas aqui. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Tá, isso daqui é interessante porque vai mostrar para vocês como solucionar isso daqui. Vocês viram que deu um aviso dizendo que não tinha mais como inserir tomada porque tinha ultrapassado o limite do circuito. Mas ele não deu esse aviso aqui. Por que isso aconteceu? Porque quando a gente clicar na tomada, vocês vão ver que eu dando simplesmente comando CS, eu não me atentei que eu tinha copiado uma tomada do banheiro. Ou seja, ela veio com 600 VA. Então eu vou selecionar todas as tomadas desse ambiente e mudar os dois módulos para 100, porque é quarto. Desculpa. Então não tem necessidade de ser 600 VA. Agora, com isso definido já, eu posso voltar a adicionar os circuitos, adicionar as tomadas ao meu circuito. Concluir, venho aqui no quadro do superior e já foi inserido todas as tomadas. Aí eu mudo aqui para TUG quarto 01. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado aqui. Comando CS. Vou colocar uma tomada aqui. Uma aqui. Aí eu vou alinhar essa tomada com essa. Alinho essa com essa. E os dois interruptores eu vou alinhar com a tomada baixa. Aí essas duas tomadas, como elas vão ser referentes à televisão, eu vou mudar só essa daqui para 1,20 e centralizar essa daqui. Agora eu vou criar um circuito de tomadas só para esse quarto também. Editar circuito, insiro o restante das tomadas. Concluir. Aí eu venho no QDIT superior. Eu posso simplesmente copiar o nome desse circuito, colar aqui e mudar o final de 02, de 01 para 02. Vai dar a mesma coisa. Agora só uma atenção aqui. A norma diz pra gente que a gente tem que ter pelo menos um ponto de tomada na varanda. Se a gente for olhar aqui no 3D, desativa a caixa de corte, a gente vai ver que essa varanda aqui, ela é coberta e fechada desse lado aqui. Eu não sei como como tá locado o nosso, como é que eu posso dizer isso? Nosso norte nesse projeto. Mas para fins didáticos, eu vou considerar como a chuva vindo nesse sentido e nunca molhando essa parede aqui na face interna.
Então eu vou simplesmente colocar uma tomada aqui para poder facilitar o nosso trabalho, beleza? Mas é sempre importante vocês visualizarem isso no projeto de vocês. Verificar qual o sentido da chuva com relação ao projeto que vocês estão trabalhando, para saber se vai ter algum problema colocar a tomada ali ou não. Comando CS. Aí eu coloco minha tomadinha bem aqui. TI. Ok. Aí aqui eu vou mudar o carregamento dela para 600 as duas. E crio um circuito individualizado para ela. Força. Ok. Editar circuito. Concluir. TUG. Varanda. Vou botar aqui TUG sacada. Pronto. Agora todos os nossos pontos foram lançados. Ponto de iluminação e de tomada. Ficou faltando somente mostrar para vocês o chuveiro elétrico, que eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que fazia isso. Então, para o chuveiro elétrico, é importante a gente ressaltar uma coisa. Eu não sou muito fã de trabalhar com chuveiro elétrico porque eu acho perigoso misturar eletricidade com água, essas coisas, e não tem como ficar confiando em 100% nas pessoas que vão fazer a instalação, até porque na maioria das vezes a gente não conhece, né, quem está fazendo. Eu prefiro que a nossa residência ela seja abastecida por água quente com aquecimento a gás, que eu acho mais seguro do que chuveiro elétrico. Tem um sistema exclusivo para água quente do que aquecer a água no próprio chuveiro com eletricidade. Mas tem cliente que faz a requisição, então eu vou só mostrar para vocês como é que faz isso, beleza? O chuveiro elétrico ele não vai ser uma tomada especificamente, como eu comentei, eu acho que na primeira aula. Ele vai ser um ponto de força. E o que seria isso? A gente vai levar para ele uma alimentação, e a partir dessa alimentação eles vão fazer a instalação do chuveiro. Não tem como ligar o chuveiro diretamente na tomada. Até tem, que a gente vê alguns fabricantes, né, trabalhando com plugin da tomada, mas normalmente é o ponto de força. Então, para isso a gente vai digitar CM aqui na barra de propriedades. Aqui em pesquisar a gente digita ponto de força e já vai aparecer algumas opções. A opção que a gente vai pegar é essa daqui, ponto de força 4x2 convencional. Aí eu rotaciono, aí eu deixo afastado dessa parede aqui mais ou menos 20 centímetros. É só para ele ficar do lado do chuveiro elétrico que vai estar aqui. Vocês vão ver que ele é lançado automaticamente a 2,30 com a simbologia vermelha. Por quê? Porque ele é 220. O que a gente vai ter que fazer nesse ponto agora? Chuveiro elétrico, ele existe vários modelos com várias potências. Tem chuveiro elétrico inclusive de 127 volts com potências menores. E tem chuveiro elétrico que tem potência de 5.400, tem chuveiro de 4.800. Mas normalmente quando eu vou fazer de chuveiro elétrico, eu prefiro trabalhar com a maior potência disponível no mercado, que é 7.500. O template ele já sugere para vocês aqui 6.800, então vocês vão mudar para 7.500. O fator de potência para chuveiro elétrico, de acordo com o equatorial, é 1 mesmo, então tá tudo certo. E o tipo de carga vocês vão mudar para aparelhos de aquecimento. Ok. Tá ok o chuveiro elétrico já. Eu só vou ter que selecionar ele agora. Força. Número de polos eu vou mudar para 2. Tensão 220. Ok. Aí eu venho aqui no quadro e mudo para chuveiro elétrico.
Está lançado o nosso chuveiro elétrico. Agora sim, todos os pontos foram lançados no pavimento superior. E o que a gente vai fazer? O que a gente tem que se atentar agora? Uma coisa, para o lançamento dos eletrodutos. Todos os pontos eles são interligados a partir do caminho mais simples possível para evitar aumentar fator de correção por agrupamento, evitar gasto de material desnecessário, gasto de cabo, gasto de eletroduto, até mesmo evitar dor de cabeça em obra. Mas, para esse caso específico do chuveiro elétrico, o que a gente faz? A gente faz um lançamento direto do chuveiro elétrico para o quadro, uma saída direta no caso. Então a gente vem aqui no quadro, a gente clica com o botão direito do mouse, vocês vão ver que aqui no quadro vai ter várias bolinhas. A gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com essa superior aqui, essas 4 superiores. A gente clica com o botão direito do mouse, desenhar conduíte. Aí vai ter duas opções, conector 5, que é conduíte de bandeja de cabos 4,75, conector 21, conduíte de bandeja de cabos 4,45. O que isso quer dizer? Nessa mesma posição que a gente clicou, a gente vai ter uma saída por baixo e uma saída por cima do quadro. Ele está perguntando para a gente se a gente está querendo sair por cima ou por baixo. A gente vai querer sair por cima. Então, a gente vai clicar nesse maior valor aqui, que é o 4,75. O que isso quer dizer? Que com relação ao nosso pavimento térreo, esse ponto de saída superior ele vai estar 4,75 e o de baixo vai estar 4,45. Beleza? Vocês vão usar a mesma coisa para a tomada. Aí dá OK. Aqui no eletroduto PVC flexível amarelo, a gente vai ter várias opções de eletroduto. Vai ter o rígido de ferro galvanizado, o rígido de PVC roscável, cabo de cobre nu, eletroduto PED flexível, eletroduto PED flexível Canaflex. Na maioria das vezes a gente vai usar esse daqui, que é o eletroduto PVC flexível amarelo. Beleza? Já estava selecionado mesmo. A gente vai mudar só o diâmetro para 25. Usualmente em obra não se fala como é que eu posso dizer? Não se fala em milímetros a bitola dos eletrodutos. A gente fala em polegadas. E a bitola mais usual é a de 25 milímetros, que é a nossa bitola de 3/4. 3/4 de polegada. Então, só para vocês se situarem, quando estiverem falando por aí 3/4 de polegada de eletroduto, significa 25 milímetros no Revit. Beleza? O Revit ele sempre vai trabalhar com milímetros nesse caso aqui. Mesmo que a gente mude a unidade para polegadas, não vai ficar bacana porque vai ficar em decimal, não vai ficar em fracional. Então, pode deixar em milímetros mesmo que não tem problema, é só ter em mente essa conversão de unidade, beleza? A gente já saiu com o eletroduto daqui da parte superior, agora a gente vem aqui em elevação intermediária e muda para pelo menos 2,5 para ficar acima do ponto do chuveiro. Agora a gente vem aqui no chuveiro e ainda assim ficou muito curto. Então eu vou mudar para 3. Aí conduíte de bandeja de cabos 5,75 porque é a parte superior que eu havia comentado com vocês. Pronto, está lançado o nosso conduíte. Só para vocês verem o que foi que a gente fez aqui, a gente vai no 3D. Foi basicamente isso daqui, ó. Beleza? A gente saiu do quadro para chegar nesse ponto de alimentação do chuveiro. Aqui, nesse quarto, a gente vai fazer a distribuição da seguinte forma. A gente vai sair desse quadro aqui, da face superior dele, e vai conectar nessa caixa. Como essa caixa aqui ela já está no ponto mais elevado, é muito mais fácil para a gente sair dela e descer para o quadro, do que sair do quadro e tentar adivinhar a altura que ela vai entrar na caixa. Então a gente vai fazer isso.
Seleciona a caixa, clica com o botão direito do mouse na bolinha, desenhar conduíte. A caixa ela já vem automático com diâmetro de 25, que é padrão dela a saída de 25. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Só com o eletroduto, que às vezes acontece de sair eletroduto rígido. Então mudem para o flexível amarelo, beleza? Aqui a gente não pode conectar nesse, porque já está saindo para o chuveiro. Então a gente vem para o lado. E quando tiver essa bolinha roxa aparecendo, vocês podem clicar com o botão esquerdo do mouse. Conduíte de bandeja de cabos 4,75, que é a saída superior. Ok. Já estamos alimentando a nossa caixa. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar as tomadas e os interruptores. A gente vai sair. Para facilitar a visualização de vocês, a gente vai selecionar essa tag de identificação, digita HH no teclado para ocultar. A gente vai visualizar somente a caixa. Clica na caixa, botão direito do mouse sobre a bolinha, desenhar conduíte. Clica sobre a tomada, conduíte de bandeja de cabos 4,65. Agora uma questão de boas práticas construtivas. O que a gente vai fazer aqui? É muito mais fácil a gente sair dessa tomada, que já está sendo alimentada, e alimentar essa outra tomada, do que sair dessa caixa de novo, por cima, e chegar nessa tomada. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai sair daqui, da lateral, para chegar por cima nessa tomada. Beleza? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a tomada, sempre saindo da parte mais alta para a parte mais baixa, para poder facilitar o lançamento, para evitar bug e essas coisas. Beleza? Aí ela vai ter várias bolinhas aparecendo aqui. Vocês vão clicar nessa bolinha aqui, clica com o botão direito do mouse, desenhar conduíte. Ela não vai mais mostrar para vocês duas opções de conector, vai mostrar três. Por quê? Porque a caixa da tomada, que é essa caixa 4x4, ela tem 3 saídas laterais, em vez de 2. Então, vocês vão clicar na saída mais baixa, que é a saída de 4,57. Ok. E vão entrar na parte superior dessa outra caixinha. Ok. Aí agora eu vou mostrar para vocês como que isso ficou no 3D. Seleciona esse pedaço e digita o comando BX no teclado. Foi basicamente isso que eu fiz agora. Estou saindo dessa face lateral da caixa e chegando na face superior dessa outra. Beleza? Vocês podem reparar até que gasta muito menos de eletroduto saindo assim do que saindo por cima. Muito menos de eletroduto e muito menos cabo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa face superior aqui, desenhar conduíte e chegar nesse interruptor. E eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Aqui eu vou mostrar para vocês o porquê de eu ter alinhado esse interruptor com essa tomada. Para não dar nenhum erro no lançamento, quando a tomada está no mesmo alinhamento do interruptor, vocês ou uma tomada superior está no mesmo alinhamento da tomada inferior, vocês selecionam a tomada inferior, dão um HH para ocultar temporariamente e deixam somente o ponto superior, que é para poder facilitar o lançamento. Aí vocês vêm na caixa, clica com o botão direito do mouse, desenhar conduíte e conecta no interruptor. Pronto. Agora que a gente já fez isso, a gente pode dar um HR
para poder restaurar tudo que a gente havia ocultado. Arrasta o corte para cá. E nesse corte a gente quer visualizar essas duas tomadas e esse interruptor. Então, clica com o botão direito, ir para a vista, pronto. Esse interruptor foi o que eu acabei de alimentar. Eu vou selecionar ele, botão direito do mouse sobre essa saída, desenhar conduíte. E agora, quando a bolinha ficar roxa bem aqui, vocês clicam no botão esquerdo. Pronto. Está alimentada já a tomada. Agora essas duas tomadas aqui eu vou conectar elas também. A gente vai selecionar a caixa, clica com o botão direito do mouse, desenhar conduíte e conecta na outra caixa. Aqui a gente vai só verificar a bitola. Vocês podem visualizar que essa daqui está com 20 milímetros. A gente vai sempre padronizar a bitola mínima de projeto sendo 25. Então quando sair de uma caixa superior para uma caixa inferior, geralmente vai acontecer isso de ela sair com 20. Vocês sempre fazem esse ajuste mudando para 25, beleza? Mesma coisa aqui, aqui foi normal, 25. Pavimento superior. Agora o que a gente quer ver? A gente quer ver esse lado da parede. Vai selecionar o corte, rotacionar 90 graus, ir para a vista. E agora a gente consegue visualizar que esse interruptor ele está acima dessa tomada e a gente vai querer alimentar ele assim. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar sempre utilizar o menor número de curvas possível no eletroduto. Então a gente não pode fazer isso daqui, ó, por exemplo. Sair daqui, sair daqui, fazer isso, isso e isso. Porque a gente vai estar usando duas curvas em vez de uma, que é muito mais simples. Então a gente vai sair pela parte de baixo, desenhar conduíte e soltar mais ou menos por aqui. Antes disso a gente muda o diâmetro para 25, não esqueçam. Agora nessa tomada a gente seleciona, clica com o botão direito, desenhar conduíte, já está em 25, então tudo certo. Quando ele estiver na horizontal vocês podem saltar. Agora o que a gente faz para ligar esses dois pontos? Tem duas formas de fazer isso. A primeira é vindo aqui em... deixa eu ver onde é que está. Gerenciar, vista. Tá, eu não vou lembrar aqui agora onde é, mas no teclado é o comando TR, que é basicamente o trim do AutoCAD, para quem está mais familiarizado com o AutoCAD. No AutoCAD o trim ele é para cortar um elemento com relação a outro, meio que para juntar eles. E a gente tem o comando Extend lá, que é para juntar dois elementos de uma única instância. No Revit, o trim faz essas duas funções, ele tanto corta quanto junta. Então eu vou selecionar esse eletroduto, selecionar esse, e ele já juntou os dois, ó. Já fez a curva deles. E agora sim, todo o nosso quarto já foi lançado. Aí eu seleciono tudo isso daqui, dou o comando BX, e vocês vão ver que ele já está todo modelado. Quadro saindo daqui, alimentando essa caixa octogonal e a caixa octogonal distribuindo para o quarto. E distribuindo também para o chuveiro elétrico. Beleza? Aí agora, para esse pavimento aqui, para esse cômodo aqui, desculpa. Eu poderia sair direto do quadro e jogar para cá, mas já ia ser muito gasto de material. Então eu prefiro sair dessa caixa octogonal aqui, dou um comando HH na tag e jogar para essa caixa octogonal. É basicamente a mesma coisa. O que vai estar acontecendo aqui? O quadro
vai jogar todo o circuito da suíte para essa caixa e todo o circuito do banheiro da suíte para essa caixa. E essa caixa vai distribuir para essa. Beleza? Então a gente vai sair por aqui, botão direito do mouse, desenhar conduíte e jogar para essa outra caixa. Aí dessa caixa aqui a gente vai sair daqui, jogar para essa tomada. E aqui é interessante porque eu estava mostrando para vocês que para cortar caminho a gente pode passar pela parede, né? Que é para evitar gasto de material desnecessário. Nesse caso aqui não tem como a gente fazer isso, porque vai ter uma porta bem aqui. Então a gente pode simplesmente sair daqui e jogar para esse interruptor. Beleza? Ok. Aí aqui é só ter atenção com o chuveiro elétrico, como eu falei. A gente não pode fazer essa distribuição aqui. Passar por aqui, jogar para cá, e tudo isso daqui o circuito do chuveiro elétrico passando. Por que isso não pode acontecer? Porque a potência do chuveiro elétrico ela é muito alta. É 7.500. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, ó. A gente joga na calculadora 7.500 amperes, que é a potência aparente do chuveiro elétrico. Divide pela tensão, que é 220. Vai dar 34,09 de corrente. 34 amperes de corrente para chuveiro elétrico. Eu acho que se a gente somar esses outros aqui, vai ficar beirando os 40. Ou seja, o chuveiro elétrico ele tem mais ou menos a mesma potência de todos os outros circuitos juntos. Posso estar falando besteira aqui porque eu sou meio de cabeça e vai dar merda aqui, mas é basicamente isso. A corrente do chuveiro elétrico é muito alta. E além da corrente dele ser alta, a gente ainda tem o que eu comentei com vocês de fator de correção por agrupamento. Se eu colocar muitos circuitos junto ao circuito do chuveiro elétrico dentro de um eletroduto, ele vai perder muita corrente. A eficiência do cabo, no caso, vai perder muita corrente. Então a gente teria que usar um cabo muito grosso. Ia ter que usar um cabo de 10 milímetros quadrados de seção. E aí já dando um spoiler para vocês, a gente normalmente fica em 6 milímetros quadrados o cabo do chuveiro elétrico. E aí para evitar isso a gente passa um eletroduto direto aqui, que financeiramente falando vai ser mais econômico pra gente. Aí agora o que eu vou fazer pra cá? Eu vou selecionar minha caixa. Não, eu vou selecionar essa caixa aqui. Clicar com o botão direito do mouse, desenhar conduíte e jogar nessa saída aqui da caixa. Ok. Aí o que vai estar acontecendo aqui? O meu quadro ele vai estar distribuindo para essa caixa e essa caixa vai distribuir para esses três ambientes aqui. Esse dormitório, esse outro dormitório e esse banheiro. Então eu vou dar um HH aqui. HH. Pronto. Eu venho nessa caixa, clico com o botão direito, desenhar conduíte. Aqui eu faço basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro banheiro. Aí tá. Já conectei essa caixa com essa e conectei essa caixa com o acionamento dessa lâmpada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa caixa, sair com o eletroduto e alimentar esse quarto. Aí aqui atenção para vocês. Como vocês podem ver, desse lado direito da caixa só sobrou um espaço aqui para alimentação desse pedaço. Tem esse outro espaço aqui, mas teria que dar uma volta para poder chegar do outro lado aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente
pode passar esse eletroduto para essa outra saída, e aí a gente sai com essa de baixo para essa caixa, ou a gente pode sair simplesmente daqui para cá. Aí a gente pode fazer essa conta rapidinho de cabeça. Eu vou ter aqui um circuito de iluminação, que é o mesmo daqui. Eu vou ter um circuito de tomada aqui, um outro circuito de tomada aqui e mais um aqui. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 circuitos. Normalmente 4 ainda é um número ok para eletroduto, para ele não ficar sobrecarregado. Então eu posso simplesmente sair dessa caixa aqui e chegar nessa outra. E aí a partir dessa eu distribuo para o restante do quarto. Daqui jogo para cá. Aí eu dou um HH aqui para visualizar a caixa. Desenhar conduíte. Pronto. Aí aqui, esse lançamento eu vou fazer mais rápido, só para poder a gente finalizar logo o superior e eu mostrar para vocês a questão da fiação, beleza? Desenhar conduíte. Esse daqui eu vou sair pela lateral inferior. Ok. Chegando na superior. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu alimento por cima essas duas tomadas. Aqui eu saio dessa caixa para esse interruptor. E a partir da saída lateral inferior desse interruptor, eu alimento essa outra tomada. Aí aqui, o que eu posso fazer? Vou alimentar esse interruptor superior, descer para essa tomada e alimentar horizontalmente essa outra tomada. Então eu vou ocultar o membro mais inferior, que no caso é a tomada. Alimento o interruptor. Ok. Trago o meu corte para cá. Rotaciono ele em 90 graus para mostrar todos esses pontos aqui. Ir para a vista. Desenhar conduíte. Mudo o diâmetro para 25. Pronto. E aí aconteceu aqui uma coisa interessante. Essa tomada aqui, ela está 0,4, mas a elevação de nível dela está 0,0254. Então a gente vai mudar isso aqui para 0. Pronto. Essa outra aqui está certa. Por isso que estava dando em cima. Tá, esse quarto aqui já foi. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Daqui eu vou alimentar essa tomada média. Dessa tomada média eu vou sair horizontalmente e alimentar esse interruptor. E aqui eu já visualizei uma coisa interessante, que normalmente acontece. Quando a gente lança em planta baixa, às vezes acontece de a gente estar lançando um ponto a uma determinada altura, mas a nossa elevação intermediária está mostrando outra. E aí por conta disso, acontece isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou rotacionar meu corte, 90 graus. E aí eu já vou mostrar esses dois pontos que eu estava lançando agora. Ir para a vista,
Olha o que aconteceu. Deixa eu dar um ocultar aqui só para mostrar. Eu lancei em planta baixa essa tomada se conectando nesse interruptor, mas acaba que ficou assim. Então o que a gente faz aqui? A gente seleciona essa parte superior, seleciona essas duas curvas, essa e essa, ok. Aí a gente dá um TR nesse eletroduto e nesse. Pronto. Já ajeitei aqui um bugzinho que normalmente acontece. Isso aqui é normal acontecer, tá? Vocês só precisam se atentar para fazer a correção. Essa tomada aqui, ela não vai ser de 20 amperes e ela vai ser baixa, 0,4. Eu vou ocultar a tomada mais baixa, sair dessa caixinha aqui, desenhar conduíte, ligar no interruptor, conduíte de bandeja de cabos 4,65, ok. Rotaciono de novo meu corte, 90 graus, ir para a vista, conecto o interruptor na caixa, conecto essa caixa nessa outra, pronto. Aqui o diâmetro está 20, eu mudo para 25. E aqui eu faço a mesma coisa, 20, mudo para 25. Pronto. Todo o nosso pavimento superior está lançado já. Então eu vou dar um comando HR, só para desocultar o que a gente tinha ocultado. E ficou assim o nosso pavimento superior. Beleza? Aí o que a gente vai ver agora? Identificação de fiação. Identificação de fiação é uma parte muito conceitual e mais burocrática do elétrico. Porque aí vocês vão ter que parar um tempinho para poder praticar isso, ficar tentando, estudando, essas coisas. Mas aí eu vou mostrar para vocês de forma rápida como que a gente vai fazer isso. Primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar todas essas tomadas. Eu não vou identificar todas aqui, porque eu vou querer que vocês façam isso como uma forma de praticar também. Eu vou identificar toda a suíte, no caso, né, suíte quarto, suíte banheiro. Então, bora lá. TG. Não vai estar aparecendo nada aqui, vocês vão dar Tab para aparecer só o módulo. Ok. Arrasta aqui. Tab de novo, módulo. Ok. Essa parte de identificar a tomada é igualzinho à identificação de interruptor que a gente estava fazendo aqui. Beleza? Tab, módulo inferior, Tab, módulo superior. Aqui é a mesma coisa. Agora, aqui a gente vai ter uma diferença. Todos eles estão com ponto de interrogação. É para a gente adicionar uma letra, igual no interruptor? Não. É porque aqui a gente está usando a tag de legenda de ponto de tomada. E não é essa tag que a gente quer. Então a gente vai selecionar tudo isso que a gente colocou agora. Vem aqui na barra de propriedades e a gente vai mudar a tag para essa daqui, número do circuito. A gente retira a linha de chamada, pronto. Todas as nossas tomadas agora estão identificadas. Aí esse ajuste aqui vocês vão fazendo também, só para não ficar tão poluído assim o desenho. E o que é essa numeração aqui?
Essa numeração aqui é basicamente isso daqui, ó, QDIT superior, número do circuito, que vai aparecer no quadro. Beleza? Fiação. A gente tem basicamente duas formas de fazer fiação no Revit. A primeira delas é como normalmente a maioria das pessoas fazem, que é usando o tag também. E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz isso. Digito o comando TG do teclado. Eu venho aqui na tomada, em um módulo. Não vai estar mostrando nada, então venho em propriedades. E bem aqui vai ter a tag de fiação. Fiação, iluminação elétrica. Fase neutro, fase neutro terra, duas fases mais terra, duas fases mais neutro mais terra. E aí vocês vão utilizar a opção que se enquadra. Nesse caso, como é tomada, a gente vai utilizar fase neutro terra. Vocês podem ver que já está identificado aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a tag que a gente criou. Aqui nessa barra verde, tá extremidade anexada, a gente vai mudar para extremidade livre. A gente vai pegar essa bolinha bem aqui e arrastar ela para cima do eletroduto. E aí a gente ajusta aqui para ficar mais organizadinho. Beleza? Para tirar esse círculo aqui, que não fica tão estético assim. Editar tipo. Aqui em gráficos está aqui, seta de chamada de detalhe. Ponto aberto 1,5 mm. A gente vai clicar no canto direito aqui e mudar para nenhum. Dá OK. Pronto. Aí agora aqui, saindo do quadro, eu vou estar saindo com os circuitos 1, circuito 2 e circuito 3. O que eu vou fazer então? Nesse eletroduto aqui vai passar 3 circuitos. O primeiro deles é o 1. Então, TG. Eu clico sobre a caixa, seleciono a tag, propriedade aqui eu vou mudar. Arrastando para cima aqui, eu encontro fase neutro. Arrasto para o lado. Mesma coisa. Extremidade anexada, eu mudo para extremidade livre. Por enquanto eu vou deixar assim, que aí eu já mostro para vocês o que a gente vai fazer. Segundo circuito que sai do quadro é o circuito 2. TG, Tab, seleciona a tag, muda para fase neutro. Eu tinha dito para vocês que a gente ia mudar, que tomada a gente usa fase neutro terra, certo? Certo. Só que quando a gente tem mais de um circuito usando terra, a gente pode usar o mesmo terra para todos esses circuitos, desde que ele esteja com a mesma bitola do maior circuito. No caso aqui, todos eles vão estar com 2,5, que eu vou mostrar para vocês futuramente isso daqui. Mas, a princípio é isso. Outro circuito que vai passar nesse eletroduto, circuito 3. TG, Tab, seleciono a tag. Agora sim eu coloco aqui, fase neutro terra. Aí eu pego extremidade livre e arrasto para cá. Aí agora o que a gente tem que fazer? A gente vai organizar isso daqui. Eu vou tirar a extremidade dele daqui. Jogar sobre o eletroduto. Esse circuito 2 aqui, eu vou desativar a linha de chamada, bem aqui. Vou pegar ele, digitar MV no teclado, que é para mover. Colocar ele aqui no cantinho. E o circuito 1 vou fazer a mesma coisa. Desativa a linha de chamada. MV. Pronto. Está identificado já. Beleza? Aí agora aqui para vocês.
identificação do chuveiro elétrico. TG, seleciono a tag, venho aqui. Chuveiro elétrico, eu falei para vocês que ele é duas fases, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. O chuveiro elétrico, por ser um ponto de força, ele não tem... por ser um ponto de força bifásico, ele não vai ter neutro, ele vai ter somente terra. Então vai ser duas fases mais terra, que é esse daqui que eu estou selecionando já. Vocês podem ver também que o circuito ele já vem automático aqui em cima. Então eu só vou precisar mudar para extremidade livre e arrastar ele mais para baixo aqui um pouquinho, que é para mostrar ele saindo, né, do quadro. Pronto. Aí eu venho aqui em editar tipo, mudo de ponto aberto para nenhum. Ok. Agora outra forma de fazer a identificação de fiação é por anotação. Por anotação é uma forma um pouco mais prática, só que precisa de mais atenção. Por quê? Porque ela não vai puxar informação diretamente do nosso projeto. A gente que vai ter que inserir informação nela. Que é uma coisa que eu já não recomendo tanto assim para vocês. Principalmente para quem não tem tanta prática com o projeto elétrico. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui em anotar. Canto superior direito. Símbolo. Vocês vão clicar em símbolo. E vocês podem ver que já vem aqui na minha mão a simbologia. Vou, por exemplo, essas duas tomadas aqui. Coloco aqui no centro dela. E aí vocês vão ver que o que está aqui não tem nada a ver com essa tomada. Por quê? Porque ele não está puxando informação da tomada. A gente que vai ter que inserir informação. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a anotação. E aqui na barra de propriedade a gente vai ter número do circuito. A gente vai mudar para 2, que é o da tomada. Bitola da fase. A gente vai padronizar o nosso projeto como sendo 2,5. Então não precisa adicionar bitola da fase nem bitola do terra, que é o mesmo da fase. Linha central eu vou deixar. Número de fases, como é tomada, eu vou deixar 1. Número de neutro, eu vou deixar 1. Número de terra, eu vou mudar de 0 para 1. E o número de retornos, eu vou deixar em 0. Coisa importante, quando vocês estiverem fazendo isso, não tem como simplesmente apagar isso daqui, porque o Revit não vai reconhecer. Ó. Então, se vocês querem dizer que ele não tem algo, vocês têm que colocar 0. Beleza? Pronto. Essa é outra forma de identificação de fiação. Se vocês quiserem adicionar uma chamada de detalhe, seleciona a tag, a simbologia no caso. Na barra superior, vem aqui em chamada de detalhe, adicionar. E ele já cria pra gente isso daqui. Aí a gente só faz de arrastar. É outra forma de identificar. Um pouquinho menos prática, mas dá uma liberdade maior para trabalhar. E é basicamente isso. Esquema de interruptor. Esquema de interruptor simples, interruptor paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas para vocês terem como material didático para estudar, eu já deixei aqui separado nessa barra de legendas. Eu comentei com vocês ontem que a gente iniciou, né, a nossa modelagem, que no template ele tem aqui, nessa barra de legendas, algumas informações que vão ajudar vocês de forma conceitual. E é basicamente isso que eu vou mostrar agora. A gente vem aqui no navegador de projetos, legenda, e vocês vão ver que tem várias coisas aqui. Aqui tem comando, 2 bombas de recalque, comando, bomba de piscina, comando, poço semi-artesiano, essas coisas que a gente não vai usar. Mas vocês podem dar uma olhada aqui para fins didáticos, né? Aí a gente vai ter mais para baixo aqui, esquema interruptor four-way, que no caso é o interruptor com 2 paralelos e um intermediário. Esquema interruptor paralelo, que é esse exemplo aqui do nosso quarto.
esquema interruptor paralelo bipolar, esquema interruptor simples bipolar, e tem outras coisas aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar para vocês aqui o interruptor paralelo, como que ele vai funcionar. Dentro do nosso próprio template, ele já tem isso daqui, mostrando para vocês como é o esquema de ligação. Basicamente o que acontece? Do nosso quadro vai sair fase e neutro. O primeiro fase vai se ligar a um interruptor e o neutro vai direto para a lâmpada. Os retornos, eles vão se ligar dois retornos entre interruptores e vai sair um do outro interruptor para a lâmpada. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Beleza? Mostrando para vocês agora na prática. A gente vai dar TG, vai clicar nessa lâmpada, selecionar a tag. A gente vem aqui para sair desse interruptor para cá, eu vou estar saindo com um retorno e chegando com um fase nele. Como vocês podem ver aqui, ó, vai chegar uma fase nele e vai sair dois retornos para o outro interruptor. Duas fases. Não, cadê? Um fase e um retorno. Nesse caso aqui, a gente não vai ter essa opção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a simbologia, que é uma forma de trabalhar também, usando os dois tipos de identificação. A gente vai copiar, colar aqui embaixo. A gente vai mudar a numeração do circuito para 1, que é o circuito de iluminação. E aí o que vai acontecer? Do quadro vai sair uma fase, vai passar pela caixa e vai chegar nesse interruptor. Está aqui a fase. Desse interruptor vai sair dois retornos para o outro interruptor. Como a gente pode ver aqui, chegou uma fase, saiu dois retornos. Então a gente vai tirar o neutro, vai tirar o terra e vai colocar dois retornos. Pronto. Basicamente isso aqui. Para esse outro interruptor aqui, a gente vai dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vai estar chegando dois retornos e só. Não vai mais ter fase. Vai chegar os dois retornos nele e dele vai sair um retorno para essa lâmpada. Então vamos ter três retornos. Aí nesse caso aqui, como ele é mais simples, a gente vai arrastar para o lado aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, e eu já vou indicar também essas duas tomadas, que é fase, neutro e terra. Vai ter uma fase, um neutro, um terra e nenhum retorno. Vou mudar a nomenclatura do circuito para 2. Vou desativar desse daqui a chamada de detalhe. Aqui na barra superior a gente vem em remover. Essa chamada de detalhe eu já indico aqui nesse eletroduto. Arrasto ele para o lado, ele já muda automaticamente o lado, né, da chamada de detalhe. Pego essa primeira tag, MV no teclado para mover, junto com essa outra. Pronto. Aí agora eu só faço um ajuste aqui para ficar mais organizado. Aí a gente vai fazer a mesma coisa nesse outro lado aqui. Copiar. Colar. É o mesmo circuito, então já está ok. E para essa switch é isso. Para esse caso aqui, desse interruptor simples, eu vou lançar ele também aqui só para vocês darem uma olhada.
Mas basicamente o que vai acontecer? Daqui vai vir os circuitos 1 e 3. Então eu já copio essas duas indicações daqui, Ctrl C, Ctrl V, arrasta aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou mudar isso daqui para fase, neutro e 0 retorno. Ajeita um pouquinho aqui para não ficar cobrindo. O circuito aqui eu vou mudar para circuito 3, que é o circuito da tomada do banheiro. E a tag eu vou botar sobre o eletroduto. Basicamente é isso. E o que vai acontecer aqui? Essa fase ela vai passar pela caixa e da caixa ela vai para o interruptor. O retorno ele vai passar pelo eletroduto, vai morrer na caixa, porque ele vai servir para alimentar a luminária. E desse interruptor vai sair um retorno para conectar com a lâmpada. Então vai ficar assim. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Eu vou mudar isso daqui para 0 fase. Não, desculpa, uma fase, 0 neutro, 0 terra e 1 retorno. Pronto. Vai ficar assim. Aí eu vou ligar a chamada de detalhe e arrastar para cá pro lado. Aí agora eu só ajeito a chamada de detalhe aqui para ficar mais bonitinho. E é isso. Esse esquema do interruptor com o esquema da luminária interruptor simples, ele também está no template, bem aqui, ó. Esquema interruptor simples. A fase chega no interruptor, o neutro chega na lâmpada e do interruptor sai um retorno para a lâmpada. É basicamente o que eu fiz aqui no projeto. E agora, por último, a gente vai dar um copiar aqui, colar, retiro a chamada de detalhe e pronto. Finalizei toda a suíte. Como a gente tem pouco tempo de aula, eu não vou fazer a identificação de tudo no projeto e também não vou fazer o lançamento do eletroduto do térreo. Por quê? Porque eu quero justamente que vocês façam essa prática como uma forma de desafio para vocês irem praticando o lançamento de vocês. Eu mostrei para vocês aqui duas formas de identificar fiação, através de tag e através de anotação. Vocês podem utilizar as duas, podem utilizar só uma. Eu, nesse caso aqui, mostrei utilizando as duas, então tanto faz nesse caso. E é isso. Faltou identificar esse chuveiro elétrico aqui. Número do circuito. Ok. Pronto. O restante aqui vocês podem fazer o lançamento como uma forma de praticar. O ponto da aula onde a gente parou ontem, na modelagem, ele está no Drive. E o ponto onde a gente parou agora também vai estar no Drive daqui a pouco. Então, a partir desse ponto que a gente parou agora, vocês podem já praticar lançando eletroduto do pavimento térreo e lançando o restante da fiação do superior. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem me procurar no privado, mandar mensagem, alguma coisa assim, que eu vou ajudar vocês nesse caso de tirar dúvidas, beleza? Como a gente já vai para 2 horinhas de aula, vamos encerrar por aqui e nos vemos amanhã.